Olá, muito bom dia para você, muito bom dia para todo mundo. Estamos começando mais uma semana, hein? E o seu AB1 está chegando também nessa segunda-feira, dia 13 de julho. Então vamos às informações. Ao vivo com a gente nessa segundona tem Larissa Juliana, Gessé Acioli e Aline Melo. No G1 Caruaru e região, Larissa vai falar sobre o combate ao tráfico de drogas aqui no Agreste, hein? Bom dia para você, Larissa. Oi, Almi, bom dia para você, bom dia para todo mundo que está ligado aqui nesse AB1. Exatamente, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu quase 13 quilos de crack que estava escondido em um compartimento secreto de um carro na BR-232, no município de São Caetano. A polícia encontrou essa droga durante uma fiscalização e daqui a pouquinho eu vou voltar trazendo mais informações sobre essa apreensão e também outras notícias, Almi. Combinado, Larissa. E nesse período de férias da criançada é preciso muito cuidado com os pontos de energia elétrica que ficam espalhados pela casa. Não é isso, Gessé? Todo cuidado é pouco. Bom dia para você. É isso, Almi. Bom dia para você, bom dia para quem está nos assistindo, principalmente para os pais que estão aí com as crianças em casa nesse período de férias. Tomar bastante cuidado com a questão da energia elétrica, né, dos pontos de energia elétrica, para essas crianças não terem acesso. Daqui a pouco a gente chega trazendo informações com a ajuda de um especialista para que você possa ter mais segurança dentro de casa e evitar acidentes indesejados. E segunda-feira é dia de ficar por dentro das oportunidades de trabalho também. Por isso que aqui no AB1 tem o AB Emprego. Bom dia para você, Aline. Oi, Almir, muito bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. Pois é, já estamos aqui na Casa do Trabalhador para passar as oportunidades de Caruaru e região. E ainda hoje, no AB Emprego, a gente fala também sobre a relação do trabalho e das redes sociais pessoais dos funcionários. A gente vai conversar com uma advogada que vai ajudar a gente a entender como é que funciona tudo isso, Almir, daqui a pouco. Valeu, Aline. É isso, turma. Estamos juntos nesse AB1. E nessa edição a gente também vai ver como foi o primeiro fim de semana do Festival de Inverno de Garanhuns. Olha quanta gente, várias atrações levaram um grande público à Praça Mestre Dominguinhos. E a gente preparou um resumo de tudo o que aconteceu por lá para você, aqui no AB1, que está começando agora. Muito bem, agora 11 horas mais 51 minutos. Vamos juntos e ao vivo pela telinha da TV Asa Branca, pelo nosso portal também, o G1 Caruaru e região, e pelo Globoplay. Ali do lado tem o QR Code que leva você para o nosso aplicativo para acompanhar o AB1 ao vivo e de graça pela internet. Então vamos ver como é que está o clima aqui em Caruaru com essas imagens ao vivo. Olha que imagem bonita é essa, a luz do sol nessa segunda-feira, o horizonte ali, ó, limpinho, céu azul, bela imagem. O dia deve seguir assim, aqui na capital do Agreste, hein? À noite, o céu deve ficar nublado, a parcialmente nublado, mas não deve chover. A temperatura nesse momento está marcando 28 graus e a temperatura mínima fica ali na casa dos 18 nessa segunda-feira. E como você sabe, o AB1 também está sempre atento às demandas da comunidade. Inclusive, moradores do Demóstenes Veras, aqui em Caruaru, se queixam de uma situação que está prejudicando muita gente no cruzamento das ruas Mercúrio e Netuno. Acompanha com a gente. Viemos por causa desse esgoto aí. Os moradores denunciam que a Compesa não vem, apesar dos inúmeros chamados. O bueiro está esborrando água suja há meses. É tanto tempo que até um córrego se formou. Mas esse não é o único problema. Tá muito complicado viver aqui, porque é na frente da minha casa, aí os clientes chegam para pegar a decoração, aí tem esse esgoto. Aí tá ficando difícil, eu acho que tá baixando minhas vendas por conta disso. Aí eu entrei em contato com o ABTV, eles vieram aqui. Quando eles vieram, aí a Compesa veio e mexeu no esgoto, só que não resolveu nada, continua do mesmo jeito. Antônio diz que até tentou desentupir a rede depois de ligar para a Compesa. É muito tempo, já está com mais de 3 meses esse negócio aí, a pessoa liga para lá e ele não é perdido. Manda ligar para o 0800, liga, não atende, quando não atende, aqui quase ninguém paga água, aí fica nessa situação aí, essa bagaceira que está. E o senhor disse que tentou até desentupir, dar um jeito no esgoto, mas nada, né? Exatamente, eu levantei a tampa para ver se desentupir, não teve jeito, está do mesmo jeito.
continua do mesmo jeito. O que é que o senhor espera que seja feito? Eu quero que eles venham aqui e façam um paliativo pelo menos, né? Pode ser essa nojeira com os porcos aqui, as galinhas aqui, ó. As galinhas tudo comendo os esgotos aí. Isso é uma nojeira, pai, é uma vergonha. É, gente, ruim demais uma situação como essa e é ruim para todo mundo, como a gente sabe. A gente entrou em contato com a Compesa e eles disseram que uma equipe será enviada ao local para fazer o diagnóstico e tomar as providências necessárias, ou seja, fazer o devido conserto. É uma boa resposta essa da Compesa. A gente vai aguardar que essas equipes compareçam o mais breve possível para resolver essa situação e acabar com esse problema, essa dor de cabeça para esses moradores, não é, pessoal? E olha que amanhã a gente vai de cobrança, porque tem o Minha Comunidade. A gente vai saber como estão as obras do novo matadouro público de Caruaru, hein? Será que está perto de concluir e entregar esse equipamento à população ou não? Veja. Planejado desde 2018, o novo matadouro até começou a sair do papel na zona rural de Caruaru. Mas conforme se seguiram os meses, a frustração veio em forma de atrasos e a paralisação na obra. O fato é que até hoje o matadouro não foi inaugurado. Você vai ver mais esta reportagem em tom de cobrança. É no Minha Comunidade, no AB1, amanhã. Muito bem, é o nosso compromisso. E agora vamos até a redação. Larissa Juliana está chegando ao vivo também. Tem os destaques do G1 Caruaru e região. E olha, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 10 quilos de crack dentro de um carro aqui no Agreste. Não é isso, Larissa? É isso, Almir. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente. Foram 12,8 quilos de crack que foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal na BR-232 em São Caetano. Essa droga estava escondida em um compartimento secreto de um veículo. A droga foi encontrada na noite de ontem durante uma fiscalização de rotina. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os policiais perceberam um forte odor de entorpecente e notaram contradições nas informações apresentadas pelo casal que estava nesse carro. A partir daí, a equipe fez uma vistoria mais detalhada e descobriu um compartimento oculto instalado dentro do painel do carro. Esse espaço era acionado por um dispositivo eletrônico e quando a polícia acionou esse dispositivo, foi revelado aí essa droga que estava escondida. No local, os policiais encontraram 10 tabletes de uma substância com características semelhantes ao crack, semelhantes porque ainda precisa passar pelo laudo, né, para ter essa certeza, mas totalizando foram 12 quilos e 800 gramas da droga. Um homem de 27 anos que dirigiu o veículo e uma mulher de 22 que estava como passageira foram detidos. Os dois foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Belo Jardim, onde o caso foi registrado. E de acordo com a Polícia Rodoviária Federal, esse casal aí foi autuado pelo crime de tráfico de drogas, o que pode resultar na prisão aí de 5 a 15 anos de prisão. No G1 a gente traz mais informações sobre isso, Almir. É o trabalho importantíssimo da Polícia Rodoviária Federal nas fiscalizações nessas rodovias que cortam o Agreste de Pernambuco. Um trabalho fundamental, né, Larissa? E tô vendo que no G1 também tem informações a respeito de um grave acidente que aconteceu lá em Brejo da Madre de Deus, né? Esse acidente aconteceu na madrugada de hoje, na PE 145, em Brejo da Madre de Deus, e um homem de 28 anos faleceu e outro de 23 anos ficou ferido. Os dois estavam em uma motocicleta. Vocês veem aí na tela quem morreu a vítima, né? O José Aldair, conhecido como Véi. Ele estava na garupa da motocicleta e era conduzida pelo amigo de 23 anos que ficou ferido. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu ainda no local. O José Aldair era corredor de provas de rua e bastante conhecido em Brejo da Madre de Deus, e o condutor da motocicleta ele foi socorrido e levado para uma unidade hospitalar e depois foi transferido para o Hospital da Restauração, e a gente recebeu a informação de que o estado de saúde dele é estável. A Polícia Civil disse que ainda as investigações continuam para esclarecer, só se sabe que os dois estavam em uma moto quando aconteceu esse acidente, mas não tem informações sobre como aconteceu exatamente esse acidente, também não tem registro de nenhum outro veículo que tenha se envolvido nesse acidente, e aí a gente traz mais informações sobre esse caso no nosso portal, Almir. Ok, Larissa, a gente vai seguir acompanhando então as investigações, não é? Obrigado pelas informações e até daqui a pouco. Agradeço, até já. Até já.
Faltam 2 minutos para o meio-dia, agora a gente muda de assunto para a gente falar sobre o Festival de Inverno de Garanhuns, hein? Esse primeiro fim de semana do evento levou um grande público até a Praça Mestre Dominguinhos. O repórter Leonardo Costa acompanhou tudo e preparou uma reportagem para a gente conferir. Vamos ver agora. Um mar de gente e uma sintonia que tomou conta do Agreste Meridional. Logo nesse primeiro fim de semana, a plateia ditou o ritmo de uma sequência de shows que não deu trégua para quem garantiu um lugar no festival. Teve fã que cortou o Nordeste. É de onde, Ana? Maceió. Por quê? Pra ver a Luísa Sonza. Quem foi que te trouxe? Minha mãe e meu padrasto. Como foi a organização para chegar aqui? Foi desde o ano passado, desde que a gente ficou sabendo que ela ia vir cantar aqui, a gente veio se organizando. E vão curtir até a noite acabar. Até a última música. A organização apostou na mistura de ritmos. Clássicos do pop e rock dividiram o mesmo cenário com as superproduções da atualidade. Diana Vitória, Alguém pergunta de você e eu respondo sempre a mesma coisa. a Jota Quest e Luísa Sonza. Eu acho que te vou como que não olha, tá tudo girando, o mundo gira em minha volta. É a nossa terceira vez aqui e a gente fica muito feliz com o convite. É um festival lindo e diverso e é muito bom fazer parte. Que bom que estamos aqui de novo. Quando vocês imaginam que tem gente que vem de bate e volta, inclusive de outro estado, só para ouvir vocês, como é que sentem? Chique demais, igual nós, que viaja o Brasil inteiro para ver vocês. Bate e volta também. Bate e volta, daqui a pouco. Ontem a gente estava em Martins, amanhã a gente vai estar em Salvador. Mas é muito lindo. E eu acho que esse festival vale a pena que vocês façam bate e volta mesmo. Porque todo ano tanta coisa bonita acontecendo, né? Então, que bom. Espero que todo mundo se divirta muito. Só neste fim de semana, artistas de 6 estados diferentes passaram por este palco. Essa mistura evidencia a força de um festival que chega à sua 34ª edição, sendo o principal destino de quem busca turismo cultural neste período do ano. Uma tradição que passa de geração em geração. Lívia sabe bem disso. Desde criança, o destino dela e das irmãs no mês de julho é pegar a estrada rumo ao festival. O Festival de Inverno ele faz parte, né, da história de Pernambuco inteiro, né? Todo mundo que é de Pernambuco conhece o FIG, então ele é uma história incrível. E a resposta para toda essa mistura veio na ponta da língua, com todo mundo cantando junto. Essa sintonia transformou a praça. A baixa temperatura ficou em segundo plano diante do calor do público. Com a Praça Mestre Dominguinhos lotada e afinada na largada, a primeira rodada do FIG cumpriu o papel. Uma abertura em alta velocidade para a programação que continua movimentando o Agreste Meridional pelas próximas semanas. Eu amo Garanhuns, amo. A cidade é perfeita, gastronomia, tudo, comércio, eu amo. Eu tenho 15 anos e eu participo já faz 4 anos do Festival de Inverno. Todo mundo que é turista aqui, que vem da cidade, tem que vir pro Festival de Inverno. E esse domingo também foi bem movimentado por lá, hein? A noite foi marcada pelos shows de Mirelle Araújo, teve também Amor Eterno e os cantores Alexandre Pires e Tiaguinho. Inclusive, Tiaguinho encerrou a programação de ontem com muito samba. O público aproveitou cada uma das atrações no palco principal da Praça Mestre Dominguinhos. Lembrando, hein? O FIG segue até o dia 26 de julho. Então vamos ver como é que está o tempo em Garanhuns agora, né? Tem imagens ao vivo aí para a gente acompanhar. Olha lá que céuzão bonito também na Cidade das Flores. Por lá o dia deve seguir assim, na maior tranquilidade com esse céu azul. À noite também o tempo deve ficar aberto, não deve chover. A temperatura está marcando aí 27 graus e a mínima deve ficar na casa dos 16 nessa segunda-feira. Bom, pessoal, como a gente sabe, 2026 é um ano de eleições gerais e a Justiça Eleitoral já deu início à convocação dos mesários que vão atuar nessas eleições, nesse pleito. O edital completo, com a nomeação, precisa ser publicado até o dia 31 de agosto. Então, Joel Almeida está com a gente ao vivo e vai falar sobre esse assunto agora. Joel, boa tarde para você. Oi, Almir, boa tarde. Olha só,
essas pessoas elas já começaram a ser convocadas pela Justiça desde o dia 7. Sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o chefe de cartório eleitoral aqui de Caruaru, o Onassis Araújo, que está aqui conosco. Onassis, eu queria que você explicasse até quando essa convocação ela deve ser feita e também eu queria que você explicasse como é que essa convocação é feita. Boa tarde. Essa convocação dos mesários que vão trabalhar na eleição de 2026, ela iniciou agora em julho. No começo de julho, alguns cartórios já iniciaram o envio das cartas de convocação, outros cartórios também estão começando a enviar, mas o mais importante é que os eleitores que trabalharão nas eleições desse ano, eles entendam que normalmente essa convocação ela é feita pelo WhatsApp. Muitos eleitores que trabalharam em 2024, o cartório eleitoral já possui o seu número de contato, então a gente acaba enviando essa convocação, a carta de convocação, pelo WhatsApp desse eleitor. Ele vai receber no seu WhatsApp a carta de convocação, bem como algumas orientações do procedimento que ele deve adotar para confirmar a sua convocação. Se ele foi convocado e ele não comparecer à Justiça nesse prazo determinado na convocação, o que pode acontecer? É muito importante que aqueles eleitores que forem convocados para trabalhar como mesário ou até em outra função, que a gente chama de apoio logístico, e caso essa pessoa não possa trabalhar, ele tem um prazo de 5 dias a partir da data que recebe a carta de convocação, normalmente pelo WhatsApp, para apresentar sua justificativa no cartório eleitoral. Essa justificativa sendo aceita, ele vai ser dispensado e vai ser substituído por outro mesário. O que é que vai acontecer a partir da convocação até o primeiro turno? Olha, o primeiro passo é a gente entrar em contato com esse eleitor para informar que ele foi convocado pela Justiça Eleitoral. Ele recebe a carta de convocação, junto com a carta de convocação, ele recebe algumas orientações no seu WhatsApp e a partir daí ele vai ter a opção de, caso não seja possível apresentar a justificativa para não trabalhar, ou se quiser dar continuidade à sua convocação, ele vai receber toda a orientação, principalmente quanto à questão do treinamento. Ok, muito obrigado pelas informações. Almir, eu volto com você no estúdio. Joel, muito obrigado pelas primeiras informações nesse AB1. A gente está junto, daqui a pouquinho você está de volta, não é? Valeu, muito obrigado. O seu AB1 vai para o intervalo agora e ainda nessa edição a gente vai falar sobre os cuidados com a energia elétrica nesse período de férias da criançada, hein? A precaução faz toda a diferença para proteger os pequenos. Todas as orientações a gente vai conferir daqui a pouco. A gente volta já, 12h, 6 minutos agora. AB1 de volta para você, 12h, 8 minutos, e a gente vai dar aquela olhada na movimentação do trânsito nesse começo de semana, no centro de Caruaru, Rua Armando da Fonte, e a gente vê a movimentação intensa. A câmera estava girando ali para Rua Visconde de Inhaúma, voltou aí para Armando da Fonte, e a gente está vendo a movimentação dos veículos. Agora, da Rua Visconde de Inhaúma, ó, lá em cima, tá vendo? Os veículos que estão chegando nessas imagens ao vivo. E estão abertas as inscrições para a segunda edição do Rolê Hack and Play. Esse super evento vai acontecer em agosto e é um dos maiores festivais de inovação e criatividade do país, hein? Gessé Ascioli está com a gente e vai trazer todos os detalhes. Hein, Gessé? Boa tarde para você. É isso, Almir. Boa tarde para você, boa tarde para quem está nos assistindo, já na expectativa de mais um Rolê Hack and Play que vai acontecer aqui em Caruaru. Eu estou com o gestor do Porto Digital aqui em Caruaru, no Armazém da Criatividade, o José Augusto. Então, conta pra gente como é que está essa expectativa, está tudo aí nos preparativos, as inscrições iniciando hoje, então o pessoal já pode começar a se inscrever. Boa tarde. Boa tarde, Gessé, boa tarde a todos que estão nos assistindo aqui na TV Asa Branca. É exatamente isso, lançamos hoje as inscrições para o Rolê Hack and Play, né, que é um grande festival de inovação, negócios, economia criativa, criatividade, que acontece aqui em Caruaru, né, ele é aberto ao público, qualquer pessoa pode participar e a gente está com boas expectativas para esse ano. Ano passado tivemos mais de 14 mil pessoas inscritas e a ideia é que esse ano é que a gente amplie esse impacto também. Falando em ampliar o público e trazer o público para cá, a gente espera também uma programação bem recheada, né? Perfeito, a programação ela é bem diversa, né? Nós promovemos diversas palestras, diversas oficinas, mesas redondas, ambiente de negócios, shows artísticos
Então, ela é bem ampla. O festival ele é promovido pelo Porto Digital, em parceria com o Sebrae, né, e também trazemos diversos parceiros, né, parceiros como, por exemplo, instituições de ensino, parceiros do setor comercial, e essas parcerias elas ampliam esse impacto de programação também. Quando a gente fala sobre essa integração, né, a gente estava conversando aqui mais cedo sobre a expectativa de unir a nossa cultura de empreendedorismo, de economia criativa, junto com tecnologia, então a gente pode esperar mais um ano de integração. Com certeza. Caruaru, o Agreste como um todo, tem uma grande vocação econômica para a economia criativa. Então a gente tanto valoriza, por exemplo, o setor audiovisual, também valorizamos o artesanato, e é daí que a gente possa conectar essa economia tradicional com a economia digital, trazendo empresas de tecnologia, trazendo empresas de perfil mais tradicional, para que a gente consiga promover um grande ambiente de negócios, também um ambiente de conhecimento, né, de troca e de experiências. A gente sabe que essa é uma porta de entrada também para um mercado inovador, então automaticamente é uma experiência também para negócios futuros. Com certeza. Esse ano trazemos o tema o futuro em tempo real. Então falamos muito sobre como antecipar o futuro, né, promovendo o conhecimento de habilidades do futuro, de habilidades voltadas para o setor de inovação também. Então aqui a gente recebe uma programação muito diversa, desde um jovem que está iniciando no mercado de trabalho, também está iniciando agora sua formação profissional, até já um profissional experiente. Também temos programação para o público infantil, para o público 50+. Essa diversidade faz com que o Porto Digital Caruaru, esse ambiente que recebe o rolê Hack and Play, seja um ambiente muito vivo e rico, né, de trocas de experiências durante o evento. Então, para quem está aí na expectativa para fazer a inscrição, que já começou hoje, está aberta as inscrições, como é que eu faço para me inscrever? As inscrições são feitas pelo site rolê.hackandplay.pe. Qualquer pessoa pode buscar o site também no nosso Instagram, @Armazém da Criatividade, e elas estão abertas a partir de hoje, são gratuitas. O acesso ao prédio também é feito por bipagem com essa inscrição, então é importante que ela seja realizada, porém as programações elas serão controladas através de ordem de chegada. Então a gente tem ao mesmo tempo acontecendo uma série de programações. Ano passado foram mais de 350 conteúdos espalhados, e a ideia é que esse ano a gente amplie isso também. José Augusto, gestor do Porto Digital aqui em Caruaru, muito obrigado pela participação conosco. É isso, as inscrições começaram, então já se inscreve para ficar aí com a vaguinha garantida e vir para cá, né, para mais um rolê Hack and Play aqui em Caruaru. Almir. É isso, é importante demais, todo mundo vai se organizando, esse evento é demais, né? Movimenta a região inteira. Muito obrigado, viu, Gessé? Daqui a pouquinho você está de volta com outros assuntos. E olha essa informação, pessoal. A Compesa disse que 2 adutoras aqui de Caruaru foram prejudicadas depois que uma parte da estrutura de concreto de uma ponte desabou. Essa ocorrência, de acordo com a Compesa, comprometeu o abastecimento de 9 bairros da cidade. Está aí a imagem que se confere na tela, ó. Joel Almeida está voltando ao vivo com os detalhes a respeito desse assunto para a gente saber se existe uma previsão de quando esse problema será resolvido. Joel. Oi, Almir. Olha só, eu quero que você, telespectador, preste bem atenção agora para os bairros que eu vou citar, porque são 9 bairros aqui em Caruaru que devem ficar sem água nas torneiras pelos próximos dias. São eles: Maurício de Nassau, São Francisco, Nossa Senhora das Dores, Indianópolis, Riachão, Alto da Balança, Centenário, Monte Bom Jesus e Centro. Continuando sobre esse assunto, a gente vai conversar agora com o gerente de negócios aqui da Compesa, o Antônio Freire, que está aqui conosco. Antônio, boa tarde para você. O que foi que aconteceu para que esses 9 bairros ficassem sem água? Boa tarde, Joel. Boa tarde, Almir. Boa tarde a todos os telespectadores da BTV. Na madrugada do sábado, para o começo da madrugada de domingo, a Compesa percebeu uma variação de pressão nos mais de 130 sensores que a gente tem dentro da cidade de Caruaru, que monitora o abastecimento de água 24 horas, e a gente percebeu uma queda de pressão justamente ali na rua Bento de Farias, que dá acesso ao Monte Bom Jesus e ao bairro de São Francisco e à área de Petrópolis. As equipes foram ao local durante a madrugada, perceberam que tinha tido um rompimento da estrutura de concreto na parte inferior. Essa estrutura em concreto, é bom que se diga, nada tem a ver com a estrutura da ponte, era uma estrutura lateral que foi construída há 4 décadas atrás. E da própria Compesa. Exato, que se via de apoio da estrutura da adutora. As tubulações da adutora estavam em perfeito estado, não tinha nenhuma avaria, nenhuma anomalia disso. O que cedeu foi justamente a estrutura de concreto. A partir do momento que essa estrutura cedeu, as tubulações desacoplaram, trazendo, né, essa interrupção no abastecimento
momentâneo desses bairros citados aqui. A Compesa de prontidão no domingo já esteve no local, eu estive pessoalmente com toda a nossa equipe de engenharia, já fizemos o diagnóstico preliminar e na manhã de hoje a gente já está com todo o maquinário à disposição, temos mais de 20 funcionários lá, 22 funcionários, equipe de engenharia estrutural para dimensionar isso e já estamos na linha de frente para solucionar esse problema. Nos próximos 10 dias a gente retoma o abastecimento, recupera toda essa estrutura e volta a garantir a água na torneira da população. Existe uma obra aí que você explicou, que é o bypass. É uma obra fixa ou ela é temporária? E o que é essa obra? Exato. A gente utiliza o dispositivo de bypass toda vez que a gente precisa fazer um desvio, Bypass é um termo em inglês para desvio de adutoras, Então a gente vai precisar fazer um desvio, enquanto a parte estrutural dessa ponte, agora não mais estrutura em concreto, mas sim agora estrutura metálica, ela vai ser confeccionada para ser adicionada lá. É importante que a gente fale que a estrutura que tinha eram 10 toneladas distribuídas em 60 metros de vão. Esses 60 metros, se a gente for fazer um cálculo de engenharia, é uma carga pequena relativa aos 60. Então a Compesa está recuperando toda essa estrutura para que a ponte agora, para que a tubulação agora volte a estar em perfeito estado e garanta água à população. Só para a gente encerrar, são 10 bairros, 9 bairros, como a gente disse aqui na entrevista. Há o perigo de mais bairros serem afetados ou não? Não, pelo contrário. Na verdade, desses 9 bairros, 3 bairros já vão voltar a ter abastecimento parcial a partir de amanhã, que são os bairros Indianópolis, a parte superior do Inocop, ali próximo da Alférez Jorge para cima, o bairro Maurício de Nassau, a parte próxima à BR-104, e também um trecho do Santa Rosa, a parte mais acima. Esses bairros a gente está conectando com outras adutoras existentes próximos, para que esses bairros não sejam afetados na totalidade, serão afetados mais parcialmente. Os demais bairros, a gente pede paciência à população, sabe que isso é um transtorno, não era motivo da gente gostar disso, mas a gente está trabalhando incansavelmente para que isso ocorra e a população pode emergencialmente solicitar caminhão-pipa. Muito obrigado pelas informações. Joel Almeida para o AB1. Então agora é meio-dia, 17 minutos e o AB Emprego está no ar nessa segundona. Então vamos deixar você bem informado sobre as oportunidades de trabalho que marcam esse início de semana. A Aline Meoló está chegando ao vivo e tem essas informações tão aguardadas aí pela população, né, Aline? Boa tarde para você. É isso, Almi. Muito boa tarde mais uma vez para você e a todos também. A gente já começa falando de Caruaru, porque só aqui no município são 73 vagas nessa segunda-feira. Confere só. Caruaru tem 1 vaga para açougueiro, 10 vagas para ajudante de carga e descarga de mercadoria, 14 vagas para armador de ferros, assista. Para ter mais informações sobre qualquer uma dessas vagas de Caruaru, é possível procurar a Casa do Trabalhador, que fica na rua Floriano Peixoto, número 147, no centro de Caruaru. Funciona sempre das segundas às sextas-feiras, das 8 horas da manhã às 5 horas da tarde. Também é possível entrar em contato por telefone, no número 3719-9480. Mas é claro que, além de Caruaru, também tem oportunidade, vagas em outras cidades aqui da região, por exemplo, Bezerros, que nessa segunda-feira tem 26 vagas. Algumas delas em destaque para vocês: 10 vagas para vendedor pracista, 3 vagas para serralheiro, 2 vagas para auxiliar de linha de produção. Santa Cruz do Capibaribe também tem oportunidade, 22 vagas hoje. Algumas delas, 5 vagas para vendedor interno,
4 vagas para atendente de farmácia, 3 vagas para motorista. A gente lembra que para conferir essas ou outras oportunidades, outras cidades também, basta acessar o site cedep.pe.gov.br, Almir. Joia, Aline, joia. E a gente segue aqui com a Bem Emprego para falar sobre a delicada relação entre o trabalho e o uso pessoal das redes sociais, hein? Tá aí um assunto que exige bastante cuidado para evitar problemas no emprego. Mas será que existem leis que tratam desse assunto ou não, hein? Conte pra gente, Aline. É isso que a gente pergunta agora à nossa advogada especialista, Cíntia da Paz, que está aqui com a gente. Doutora, muito boa tarde para a senhora. Já comece aqui esclarecendo essa questão, né? A gente sabe que rede social é um tema muito presente hoje em dia. Existem leis que regulamentam essa relação das redes sociais pessoais do funcionário e do trabalhador, né? Ele pode regulamentar isso ou não? Boa tarde. Boa tarde. Bem, em relação à lei, existe um marco digital, né, o marco da internet, que regula as redes sociais ainda muito de uma forma embrionária, né? Mas a questão da relação empresa e funcionário se regula pela Constituição, né, os direitos fundamentais, pelo Código Civil e alguma coisinha na CLT, mas sobre danos patrimoniais. O funcionário, ele pode ter a rede social regulamentada pelo empregador, ou seja, o empregador pode dizer a ele o que ele pode ou não pode postar? Não. Ainda a gente precisa desse letramento digital, né? Porque a rede social é um ambiente privado para quem o tem. E a empresa só pode intervir caso o empregado coloque alguma coisa que dê prejuízos para a empresa, tanto prejuízo financeiro, prejuízo no nome, algo relacionado a crimes que vinculam a empresa, e nesse sentido. Por exemplo, se algum funcionário fizer alguma publicação que seja racista, ele poderia ser, sim, demitido por justa causa, por exemplo? Poderia se vincular diretamente à empresa. Claro que a empresa tem a liberdade de demitir, pagando todos os direitos, né? Mas, para ser justa causa, tem que vincular o nome da empresa que lhe traga algum prejuízo na sua honra, né, e ou financeiro. Outra questão muito comum hoje em dia também, que algumas empresas querem se posicionar no digital, né, vender através das redes sociais. Existe essa obrigatoriedade de um funcionário que cumpre outra função, ele precisa aparecer nas redes sociais da empresa, fazer vídeos ou até publicar aqueles posts da empresa na rede social pessoal dele. Como é que acontece isso, doutora? Bem, hoje em dia, né, tudo meio que se mistura, mas o empregado não é obrigado a gravar vídeos, até porque muitos se sentem envergonhados, não têm essa habilidade. E não se comunicando com o que ele trabalha, né? Por exemplo, um operador de caixa, que tem aquela função específica, nada se comunica em aparecer em redes sociais. Ele pode, sim, se recusar. Mas se a empresa oferece algum valor adicional ao salário, por exemplo, a conversa já muda a partir daí? Muda sim, porque aí não iria configurar um desvio de função, né? Tanto a empresa estaria acobertada, claro, documentado, né? Na questão de autorização da imagem, de voz, de nome, por tempo determinado. Essa autorização ela não vale para sempre. E ela acaba se resguardando de um futuro problema trabalhista. Então, é interessante que, no momento da contratação, também tem algum contrato que fale sobre uso de imagem, por exemplo? Sim, é importante, pelo menos uma autorização em apartado, contendo a validade daquela autorização, assim como se o salário que ele vai receber está incluso dentro dessa autorização, né, tem que deixar esses termos bem claros. Ok, doutora, muito obrigada por suas informações. Almir, volto com você, esse foi o AB Emprego de hoje. Olha aí, o AB Emprego no seu AB1 dessa segunda-feira, com essas informações sobre vagas, orientações sobre direitos trabalhistas, tudo junto, não é? Valeu, Aline, muito obrigado. A seguir no seu AB1 tem o AB Esporte, a gente vai contar tudo sobre o desafio do Maguari, que jogou fora de casa nesse fim de semana, pela Série D do Campeonato Brasileiro, hein? A gente volta já, 12h, 24 minutos agora.
E o seu AB1 voltou. Agora é meio-dia, 26 minutos. Vamos dar mais uma olhadinha no trânsito, né? Vamos ver como é que está a movimentação aqui na capital do Agreste. Imagens do centro da cidade. Essa câmera está na Avenida Rio Branco, olhando ali para a Avenida Manuel de Freitas, mais acima. Tem esses cruzamentos aí, com a rua Armando da Fonte, por exemplo. E a gente vê uma movimentação tranquila nesse momento, né? Alguns pedestres cruzando ali pela faixa, pelo local seguro indicado e alguns veículos saindo agora, ó, da Manuel de Freitas aí e outros saindo da Avenida Rio Branco à sua direita. Imagens ao vivo aqui no seu AB1. Aí a gente vai dar uma olhadinha também na previsão do tempo em algumas cidades da nossa região, a exemplo de Belo Jardim. Tá aqui, pessoal, mínima de 17, máxima de 27 graus por lá. Belo Jardim, aqui no Agreste. Na Zona da Mata, Maraial, mínima de 19, máxima de 30 graus, hein? E em Afogados da Ingazeira, no Sertão, mínima de 20 e máxima de 30 graus. Então agora a gente vai voltar à redação. Larissa Juliana está voltando com outros destaques do nosso portal. Inclusive uma criança de Serra Talhada morreu após sofrer queimaduras. Não é isso, Larissa? Exatamente. Boa tarde novamente para você, Almi, e para todo mundo que está ligado nesse AB1. Foi uma criança de apenas 9 anos que morreu após passar mais de 2 semanas internada após sofrer graves queimaduras em um restaurante em Serra Talhada. A pequena Maria Valentina Siqueira ficou internada no Hospital da Restauração, no Recife, de acordo com a Polícia Civil. E ela foi transferida, por conta da gravidade das queimaduras. Esse acidente aconteceu no último dia 25 de julho. Ela passou todos esses dias internadas até falecer no último sábado. E agora esse caso é investigado como morte a esclarecer sem indícios de crime pela Polícia Civil. A Polícia Civil também informou que um inquérito foi instaurado para apurar todas as circunstâncias desse acidente. Até o momento não foram divulgadas as informações sobre quem estava com a criança no momento em que ela se queimou, o que provocou as queimaduras, Só se sabe que ela sofreu essas queimaduras em um restaurante e também quais pessoas já foram ouvidas pela investigação. O Hospital da Restauração informou que não localizou o registro da paciente, por isso não informou para a gente detalhes sobre a internação ou também a causa da morte, mas foi confirmado pela Polícia Civil que ela estava no Hospital da Restauração. E também nas redes sociais, a prefeita de Serra Talhada, a Márcia Conrado, lamentou a morte da Maria Valentina, disse que prestou solidariedade à família e também aos amigos da pequena. E aqui a gente também deixa, a gente presta a nossa solidariedade e lamenta muito essa perda, que foi uma criança de apenas 9 anos que tinha a vida inteira pela frente e teve a vida interrompida aí nesse grave acidente. A gente segue acompanhando no nosso portal e também traz mais informações sobre esse caso, Almi. Lamentável mesmo, viu, Larissa? Lamentável demais. A gente reforça aqui os nossos sentimentos, a nossa solidariedade, não é? Puxa vida, que tristeza. Para a gente mudar um pouco de assunto, tem informações no G1 a respeito de concursos públicos e seleções também aqui no estado, né, Larissa? Exatamente, tem oportunidade para quem deseja trabalhar aí no setor público, tem vagas abertas para concursos públicos e também seleções simplificadas em todo o estado. Ao todo são 370 vagas aí, oportunidades em concursos e seleções, e as oportunidades são para candidatos de nível fundamental, médio, técnico e também superior, e os salários podem chegar a R$ 13.700. As vagas estão distribuídas entre os municípios de Pombo e São Bento do Una, no Agreste, também Salgueiro e Terra Nova, no Sertão, além da Universidade Federal de Pernambuco, que abriu seleção para professores do ensino superior. E também a Câmara de Pombos oferta 8 vagas de nível médio, com inscrições até o dia 15 de julho. Em Salgueiro, a Prefeitura oferece 42 vagas para cargos de nível médio, técnico e superior. E também a Prefeitura de Terra Nova está com 104 vagas abertas. No G1, a gente reúne essa lista aí completinha com todas as seleções simplificadas e concursos que estão oferecendo vagas, oportunidades e também os links para fazer as inscrições. É só conferir todos os detalhes no nosso portal. Almi. Combinado então, Larissa Juliana, muito obrigado pelas informações do G1, hein? Bom trabalho para você e até amanhã. Obrigado, um ótimo dia para você e para todo mundo que acompanha o AB1. Valeu! Então o AB Esporte está chegando agora para a gente começar falando sobre o Maguari, pessoal. O Azulão foi eliminado na Série D do Campeonato Brasileiro e Herbert Ramos vai trazer todos os detalhes agora. Uma boa tarde para você, Herbert.
Boa tarde para você, Almir. Boa tarde a todos que nos acompanham. Infelizmente, não deu. A trajetória do Maguari na Série D do Campeonato Brasileiro foi encerrada. E com mais uma derrota. A gente vai ver os gols aí na tela. Jogo do Maguari fora de casa contra o Iguatu. Aos 35 minutos do primeiro tempo, lançamento na área e Otacílio abre o placar para o Iguatu. O Iguatu vai ampliar essa vantagem na segunda etapa. Um chutaço do atacante Matheus Lima, pegou a defesa do Maguari desprevenida, acertou aí uma bela finalização. O Maguari vai descontar. Lançamento na área, Luiz Henrique bateu forte, bateu cruzado e diminuiu, mas não foi o suficiente. Maguari perde jogando fora de casa por 2-1 para o Iguatu. O Azulão de Bonito precisava da vitória por um gol de diferença para levar a decisão para os pênaltis. E 2 ou mais gols de vantagem para vencer no tempo normal. A gente lembra que no jogo de ida, disputado na Ilha do Retiro, o Maguari perdeu por 3-2, então precisava de um resultado positivo fora de casa. E como isso não aconteceu, o time foi eliminado pelo Iguatu. O placar agregado ficou de 5-3 para o clube do Ceará. E com isso, Almir, nós não teremos nenhum pernambucano nas oitavas de final da Série D. Já dá, inclusive, para a gente fazer um retrospecto de como foi cada time do nosso estado nessa competição em 2026. Vamos conferir na tela? Porque Retrô e Decisão acabaram eliminados na fase de grupos, grupo A7, que tinha Retrô e Decisão. O Central até passou da primeira fase, mas acabou eliminado na segunda fase eliminatória contra o Ferroviário que a gente falou. E o Maguari foi eliminado na terceira fase, também está fora aí das oitavas de final da Série D, portanto, infelizmente, todos os pernambucanos já deixaram a quarta divisão e retornam apenas na próxima temporada. Ano que vem, Retrô, Maguari e Decisão participam da Série D e a gente vai ficar de olho. Agora, saindo de notícias não muito boas, para falar de coisa boa, porque lá em 2018, todo mundo lembra, e o Almir, que é centralino, lembra bastante, o Central fez história ao garantir vaga na disputa de um título estadual, lá em 2018. E amanhã a gente vai lembrar como foi esse momento aqui no AB1. Confere um trechinho. No GE Mostrou desta terça-feira, vamos relembrar quando o Central eliminou o Sport e se classificou para a final do Campeonato Pernambucano de 2018. E o Central está na final do Campeonato Pernambucano. É muita alegria porque é inédito, né? Pro povo. Então a gente tem que comemorar mesmo porque é inédito isso. Nos 35 anos da TV Asa Branca, relembramos os momentos esportivos marcantes em Caruaru e região. Vocês não perdem por esperar, tá massa demais. E deixar um recado também, outro convite, além de vocês aguardarem para o AB Esporte de amanhã, também acessar o nosso portal, GE Caruaru e Região. Tem muita notícia nova, muita notícia boa também sobre o esporte regional lá no nosso portal, para vocês ficarem bem informados. Vou ficando por aqui, Almir, até amanhã. Valeu, viu, Herbert? Aquele abraço e até amanhã. E a seguir, a gente vai falar sobre um gênero musical muito importante. Hoje é celebrado o Dia Mundial do Rock, então a gente preparou uma reportagem bem especial para comemorar essa data. É daqui a pouquinho, hein? 12h34 agora. Então a gente está de volta para você, 12h37. Tem mais trânsito para a gente ver na telinha do AB1? Tem sim. Olha aí a rua Rui Limeira Rosal. Movimentação bem tranquila nesse momento, ó. Tá vendo só? Pouquíssimos veículos, né? Mas a gente percebe como é que tá a força da luz do sol também, não é? Calor nesse momento, nessa tarde de segunda-feira e movimentação tranquila nesse trecho da cidade, nessas imagens ao vivo. E olha, durante as férias escolares é natural que a garotada fique mais tempo em casa. E como a gente sabe, todo cuidado com a criançada é pouco. Por isso, atenção redobrada quando o assunto é energia elétrica. Gessia Ascioli está voltando ao vivo e vai falar sobre isso. Vai trazer orientações aí para a mamãe, para o papai, para a família inteira, né, Gessia? É isso, Almir. A gente volta falando sobre esses cuidados importantes nesse período que a criançada está em casa. Eu estou aqui com o Tenente Marcel, do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. Tenente, é sempre importante a gente reforçar essas orientações, porque chegou esse período, as crianças estão mais tempo em casa e a atenção tem que ser redobrada. Boa tarde.
Boa tarde, Gessé, boa tarde a todos os telespectadores que assistem à TV Asa Branca. É importante esse período de atenção no período de férias escolares, visto que é nesse momento que acontece o maior número de acidentes com crianças, bem como adolescentes. Aí ligo o alerta nesse período, para que os pais fiquem mais vigilantes nesse período. A gente sabe que existem algumas orientações básicas, né, para que os pais fiquem atentos a diversos equipamentos dentro de casa. Verdade. Sabendo que no período escolar as crianças elas ficam presentes mais em casa, bem como envolvidas em atividades recreativas, seja em praias, piscinas, parques, é interessante que os pais sempre fiquem vigilantes. E a prevenção é a melhor das armas. Muitas áreas da casa, muitas áreas de piscina, são áreas de atenção. Então, é importante que os pais fiquem atentos às tomadas para evitar choques elétricos, visto que a maioria dos acidentes envolvem quedas, queimaduras, choques elétricos, afogamentos. Então, cuidado no manuseio de fogão, deixar sempre o cabo das frigideiras voltado para dentro, utilizar as bocas traseiras do fogão, bem como utilizar protetores nas tomadas para evitar choques, além de, sempre que possível, colocar telas, proteções nas janelas, bem como evitar de colocar móveis próximo às janelas, para evitar que as crianças subam e caiam. A gente sabe que as crianças ficam, né, bem afoitas em relação a banhos de piscina, banho de praia, então tem que ter bastante cuidado, principalmente com o risco de afogamento. Perfeitamente. Afogamento é uma das principais causas de morte de crianças de 1 a 4 anos, de acordo com a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Interessante que, quando uma criança esteja tomando banho de piscina, de mar, sempre esteja um adulto próximo a ele, seja um responsável, um pai, mãe, com distância de aproximadamente um braço, visto que o afogamento ele é silencioso. Em poucos segundos a criança pode se afogar e pode morrer. Então, a vigilância e a prevenção é a melhor das armas para evitar acidentes, principalmente afogamentos. Quando a gente fala de orientações também, né, vimos há pouco de uma reportagem que estamos produzindo exatamente sobre esses cuidados das crianças em casa, e uma das crianças colocou: olha, eu sei que eu não posso descer para o parquinho sozinho, eu sei que eu não posso ir para a área da piscina sozinho. Então essas orientações, até mesmo na educação, né, dentro desse contexto de educação, já facilita para que as crianças saibam o que não deve fazer. Eu sempre tenho em mente que uma frase ela é marcante: prevenção salva vidas e supervisão permanente é a melhor proteção. Então, sempre que tem uma criança, tem que estar ao lado dele um adulto ou responsável. A gente sabe também que esse é um período que as crianças estão muito ali com telas, ligadas a televisores, celulares, então tem sempre aquele carregador, aquele controle, então tem que ficar atento também. Perfeitamente. O uso de smartphones, o uso de tablets, tem que ser utilizado de forma cautelosa, levando em consideração que não deve se utilizar o smartphone ou o celular na tomada, justamente porque passa a ser um equipamento que está recebendo energia elétrica e corre o risco de acontecer um choque, bem como utilizar esses equipamentos próximo de água, visto que a água é um condutor de eletricidade e pode também levar um choque elétrico. Tenente Marcel, muito obrigado pela participação conosco. É isso, Almir, orientações básicas para que você, pai, mãe, fique atento, né? Porque desse período em que as crianças estão em casa por conta das férias, tem sempre a recreação, mas a recreação tem que ser com segurança e esse período ser aproveitado por eles e pelos pais de maneira segura, evitando qualquer tipo de acidente. Almir. Isso, Gessé, a gente tem que zelar pelos pequenos, pela vida do futuro, não é? Pela vida daquelas figuras que chegam para trazer alegria para a gente, né? Alegria, felicidade, tudo que representa o amor. Muito obrigado, viu, Gessé? Valeu! Agora a gente vai seguindo para falar sobre os cuidados com os pets, hein? Porque nesse período mais frio, algumas orientações são importantes demais para proteger os bichinhos. A gente vai entender nessa reportagem aqui. Lázaro e Arthur caminham todos os dias com os pets, Dana, essa Beagle, e com Samantha, essa Pug. Mas esses passeios estão cada vez mais restritos. Como os dias estão mais gelados, nada de passear no frio. Sim, passeios normalmente são sempre no iníciozinho da manhã, né, para o sol não estar muito quente, ou no finalzinho da tarde, no início da noite ali.
né? Sempre higienizar também depois que ele chega do passeio, ela chega do passeio, para não levar contaminação para casa, principalmente no meu caso que tenho mais de um pet, para não gerar contaminação entre eles, etc. Né? Alimentação, hidratação, como ela corre muito, então ambas correm muito, tem que se hidratar, beber bastante água. Então, se for fazer um passeio muito grande, levar uma garrafinha de água para elas irem se hidratando durante o tempo, coisas do tipo, assim, todos esses cuidados, né? Lázaro também diz que faz de tudo para aumentar o conforto dos bichos em casa. Porque assim, ela tem uma rotina, né? Então eles automaticamente começam a trocar a rotina, porque ficam mais estressadas ou mais inquietas. Então nesse período de frio, além da parte de vacinação que tem que ter cuidado, tem a parte de cuidado, ver o espaço dela, trocar se tiver no área externa para uma área interna. No meu caso que tenho mais de um pet, então eles costumam dividir os espaços entre eles, então cada um tem a sua mantinha, ou a sua casinha, enfim, como for, e dá um reforço nisso, né, normalmente. Então, no período de sol, né, no período mais de verão, já não tem toda essa parte aquecida, então tem que se colocar, tem que ver se não tem umidade, se não está batendo umidade no espaço, fazer a higiene, né, durante os dias para que fique tudo certinho. Esse veterinário explica que esse cuidado é essencial para a saúde dos animais, principalmente para os cães menores e de pelo curto. Eles estão mais vulneráveis no inverno, mas é preciso observar o comportamento de todos. Quando ficam tremendo, ficam procurando locais mais aquecidos, como tocas, como um lençolzinho, ir para a cama do dono, entrar no guarda-roupa. Então a gente precisa perceber, tá certo, esses sinais e daí providenciar aquecê-los. Caminhas, lençóis, mantas, em lugar aquecido da casa, que não leve pancada de frio, certo? Animais de pelo curto, como um piche que fica se tremendo, ou outros, fornecer roupinhas aquecidas. A gente tem animais nórdicos, como o husky, como a Akita, eles têm uma segunda pele, então eles têm essa proteção. Mas a maioria dos animais da região da gente não tem e sentem muito frio. É importante realmente roupinhas, mantas e muito carinho. Mas sabia que pet também gripa? O frio pode favorecer algumas doenças. Há maneiras de prevenir, como a vacinação. Então vão prevenir essas gripes. Por exemplo, o cão, uma vacina de tosse canina. Nesse período de inverno é muito comum essa doença aparecer. Então a gente precisa prevenir, trabalhar com profilaxia, vacinando o animal, vacinando o canino, com a vacina de tosse canina. Para os felinos, temos uma vacina tríplice, para cálice vírus, panleucopenia e rinotraqueite. São doenças que afetam o sistema respiratório do felino. Então a gente trabalha com a vacina através de profilaxia. Isso é muito importante. Entre os cuidados orientados estão continuar com os passeios, de preferência nos horários mais quentes do dia. Pode usar roupas e acessórios. Eles ajudam a proteger os animais. Os banhos devem ser feitos em dias quentes, com água morna e de preferência com secagem. E colocar uma caminha com lençóis mais quentes e fora de áreas com ventos. O especialista complementa: a hidratação deve permanecer. Fornecer alimentos, tá certo? Com mais água, um sachê com mais água. Atividade física, continuar com os passeios com eles, para que eles tenham atividade física e assim continuem se hidratando, tomando mais água. Mas perceba, olha a urina do seu cão, do seu pet, do seu gatinho. Se tiver turva, então é melhor prestar atenção e olhar uma maneira para hidratá-lo, fornecer mais água. Muito bem. Agora meio-dia, 47 minutos. E hoje, hein? Hoje é o Dia Mundial do Rock. Mas olha, mais do que o som de guitarras distorcidas, esse gênero musical indica uma forma de comportamento, um jeito de olhar o mundo e defender com propriedade alguns ideais. E aqui em Caruaru tem uma turma que ajuda o rock a se fazer presente na capital do Agreste. Acompanha com a gente. O som manda, se impõe, reverbera em força e energia. É
Essa é a vibe da banda de rock caruaruense Visão Noturna, com 2 décadas de história. O que começou como ideia na adolescência, hoje é realidade, em notas e distorções que muita gente curte. E sem bronca, viu? Essa de tentar se destacar na capital do forró. O rock em Caruaru sempre teve junto com o forró, na verdade, né? E há anos, e graças a Deus vem melhorando mais ainda, porque vai tendo muito espaço, né? Hoje, já é o 2º ano, a gente está participando do Rock Azulado, que teve o ano passado. Esse ano a gente foi a banda campeã do Rock Azulado, agora 18 de junho a gente tocou. Então, cada vez mais o rock está se introduzindo dentro do forró, principalmente do São João, cara. Como é que é essa troca de energia com os fãs, com o público que gosta de rock? Cara, então, Visão Noturna com 20 anos de banda, de história, assim, a gente já tem uma conexão massa, já vê uma história de um público que já acompanha a gente. Então, até as músicas da banda, tá o pessoal já acompanhando, cantando lá. É uma energia muito massa, que tem essa entrega show da banda. Kildare Gomes, Bruno Amorim, Luciano Santos e outros integrantes que a banda tem. Dedicados, merecedores de destaque neste Dia Mundial do Rock. E podem assumir multifunções na banda, mas sempre seguindo a trilha de um estilo bem próprio. Ver a música da banda, a banda crescendo, tocando o próprio som da gente. A gente vai criando, chega aqui, faz uma ideia, pô, tocou essa letra aqui, aí se junta eu, Kildare, Luciano, Edson, aí começa, pega um pedaço de um, pedaço de outro, aí quando vê na sua música, aí quando vê a gente já tá com mais uma música da banda aí, que já tá fazendo um tempinho aí já de estrada, fica no sangue da gente. A gente vai pegar absorvendo as músicas que a gente gosta, né? E os estilos que a gente escuta, cada um tem seu estilo e forma aquela bagunça e sai o som da Visão Noturna. A gente tem influência de várias bandas, né? E com o passar dos anos a gente disse, não, a gente precisa criar uma identidade própria. Então a Visão Noturna tem essa pegada, a gente escuta todo tipo de rock, então a gente consegue transmitir isso para a galera que curte a Visão Noturna. Muita gente que conheceu agora a partir do Rock Azulado, conheceu a Visão Noturna. Então a gente tem essa criatividade, a gente busca coisas diferentes, elementos diferentes para colocar na nossa música. Então acaba que isso envolve quem está ouvindo, quem está participando ali. A gente tem várias coisas diferentes tocando aí no rock aí, tocando esse rock autoral diferenciado, que é o rock da Visão Noturna. E do Residencial Vitória, agora a gente segue para o Santa Rosa. Estilo diferente, mas com a mesma pegada. Pegada de rock. Rock pesado. A banda Alckmania tem mais de 15 anos de história. E a gente se denomina atualmente como rock and roll rural da terra de Caruaru, por justamente levar um pouco dessa influência da nossa musicalidade. Caruaru, que é uma cidade rica e diversa na cultura, nos costumes, e a gente leva um pouco disso para as pessoas ao redor do mundo, por onde a gente passa, né? Levando alegria. Rock and roll é isso, é muita diversão. Você também enxergar o mundo ainda com olhos de criança, tentando mudar as coisas que você acha que é interessante mudar para as gerações próximas. E é isso que a gente faz, unindo a nossa música, o rock and roll, que é um estilo mundial, com a cultura de Caruaru também. Já que eles falam de raízes da terrinha, aí vai a Feira de Caruaru numa roupagem que pouca gente ouviu. É uma alta tensão que envolve. A energia de um show de rock, né, quando a gente tá curtindo, é uma energia que ela é contagiante. Então, sempre quando a gente toca, quando a gente tá nos shows, é muito massa você poder se esbaldar, né? Então, o rock ele é muito característico por essa questão da energia, da atitude, da questão de você estar... E outra coisa também, a galera é muito pacífica também. Então, você indo num show de rock, num show de metal, ou do que quer que seja, desse estilo, você vai ver, assim, a galera bastante amistosa e curtindo bastante. E é isso aí, basicamente.
Alckmania internacional ao mesmíssimo tempo. Desde 2012 que a gente vai para a Europa, a gente tem 5 discos lançados e 5 turnês, então assim, a gente fica bem feliz de poder estar sempre trazendo essa música, né, feita aqui em Caruaru, aqui no bairro do Santa Rosa, e poder levar para a Europa. A gente fica bem feliz, cara. Cara, a gente fica sempre feliz, porque todo ano que a gente vai, acontece sempre coisas novas, né? Então, assim, a gente tá indo... esse ano agora estamos lançando um disco novo, então a gente tá sempre trazendo essa coisa nova aqui, essa resenha que a gente tem aqui, essa coisa caruaruense que a gente tem, tentando levar a nossa música, né, feita aqui pra lá. Então a gente fica bem feliz e é uma conquista muito legal, assim, pra gente e pra cidade também. E este é o Murilo Souto no bairro Universitário. Ele já tocou contrabaixo numa banda chamada Laranja Mecânica aqui em Caruaru. Dessa época que deixou saudade, ficou a semente do rock que germinou e se mantém viva. O rock em Caruaru nos anos 80 foi um movimento muito dinâmico, de uma intensidade muito grande. Primeiro, todo mundo estava jovem, a gente começava a viver um momento de abertura política, não é, saindo de um período de muita opressão ditatorial, essa coisa toda. E era uma forma de extravasar, da gente poder se encontrar, de estar conectado, pessoas da mesma idade. E foi uma cena muito intensa, né? Na época também surgiu Goma de Mascar, surgiu Ultraleve, o próprio Ali Foi Júnior, né? Na época que ainda era rock and roll. Foi uma cena bem dinâmica. E nesta data especial, o que dizer? Continuem fazendo muito barulho, muita saúde nos ouvidos, nos tímpanos, para que você consiga também continuar fazendo muito barulho, levando alegria e diversão para as pessoas por onde vocês passam, e é isso. Rock é liberdade, né? Você ser o que você é, então assim, escutem muito rock and roll, que é muito legal e é muito bacana, você vai se sentir muito livre, é muito bacana. No Dia Mundial do Rock, a resistência, né? Nós somos a resistência, a gente continua fazendo rock and roll, a gente continua com muita energia, com muita vontade, e o rock é isso. O rock mundial, assim, na verdade o rock é mundial, é uma junção de energia, de pensamentos, de união, né? Isso abraça muitas bandas de Caruaru, bandas do Brasil, o mundo inteiro. A gente participa de um coletivo também de bandas autorais aqui de Caruaru, só de bandas de rock autoral. Isso mostra ainda o poder que as bandas têm quando se unem, né? Então, viva o Dia Mundial do Rock! É isso aí, como diria o eterno vocalista da Legião Urbana, Renato Russo, força sempre para essa turma toda. E amanhã a gente vai conferir mais uma e conte sua história aqui no AB1. Vamos conhecer a trajetória de uma jovem mentora e palestrante na área de beleza. Ela enfrentou muitas dificuldades, mas não desistiu dos sonhos até que eles fossem se transformando em realidade. Dá só uma olhada. Ela cresceu em meio à escassez e à pobreza. Os pais trabalhavam, mas nunca se tinham o suficiente. Você vai conhecer a trajetória desta guerreira que chegou a pedir esmola na rua e hoje é mentora na área de beleza, levando conhecimento e lições que fortalecem outras mulheres pela internet. Não perca, no Me Conte Sua História, no AB1, amanhã. E daqui a pouquinho tem o Panorama CBN. Hoje a gente vai conversar com a especialista na indústria de confecção do Sebrae Pernambuco, uma figura muito querida, Gilson Gonçalves. Ele vai falar sobre vendas online no Polo de Confecções do Agreste. O Panorama começa às 2 horas na rádio que toca notícia e você é nosso convidado, claro. Assim termina o seu AB1 dessa segunda-feira, desejando uma ótima semana para todo mundo, com muita tranquilidade, e a gente volta a se encontrar amanhã, se Deus quiser. Grande abraço, pessoal, e até lá! Asa Branca, 35 anos contando a nossa história. No coração do Agreste o sonho começou. Asa Branca abriu as asas, o Nordeste abraçou.
São 35 anos contando a nossa emoção. Histórias que nos guiam, que batem forte no coração. Asa Branca é tradição, força do agreste ao sertão, mostrando o nosso povo, levando inspiração. Asa Branca, parabéns, orgulho que a gente sente. Você faz parte da gente, você é a nossa canção. Asa Branca é tradição, força do agreste ao sertão, mostrando o nosso povo, levando inspiração. Asa Branca, parabéns, orgulho que a gente sente. Você faz parte da gente, você é a nossa canção.